Bom, continuando nossos tópicos aqui de modelagem de sistemas, né? A gente falou nos vídeos passados aí de modelagem de sistemas mecânicos, né? A gente falou das leis que regem sistemas mecânicos, né? Na verdade, a gente falou especificamente das leis de Newton, né? E agora a gente vai passar para um outro domínio físico, né? Que é o domínio de sistemas elétricos, né? Então a gente vai fazer a mesma caracterização aqui, primeiro falando das leis que a gente vai usar para modelar esses sistemas, né? E alguns elementos que compõem esses sisteminhas aqui, né? As leis que a gente vai utilizar para modelar sistemas elétricos, né, são basicamente as leis de Kirchhoff, né? Aqui a gente vai dividir em duas leis principais, né, que são a lei das malhas, né, e depois a lei dos nós, né? Todo mundo aí que já fez algum curso de física básica na área de circuitos elétricos, né, eletromagnetismo, já deve ter visto essas leis de Kirchhoff, né? Então, a lei das malhas, né, ela diz que em qualquer instante de tempo, né, a soma das quedas de tensão elétrica nos elementos do circuito em uma malha devem ser iguais a zero, né? Então, o somatório de tensões elétricas, né, deve ser igual a zero. Se a gente tiver um circuito desse tipo aqui, né, aqui é só um exemplinho com duas malhas, né? Cada malha é um loop fechado aqui do nosso circuito. E quando a gente for aplicar essa lei de Kirchhoff, né, das malhas, a gente vai somar as tensões de cada elemento, né, tanto a tensão que a fonte de tensão pode estar adicionando, né, como as quedas de tensão em alguns elementos passivos do circuito, né. Você vai fazer isso em cada malha e somar essas tensões e igualar a zero, né. Então, a expressão geral da lei de Kirchhoff é bem simples, né, somatório de tensões igual a zero na malha. Isso implica que a gente vai ter que adotar alguma convenção para representar as tensões quando estão representando quedas de tensão ou quando a gente está falando de aumento de tensão elétrica, né? Aqui a gente vai estar adotando a convenção que está lá no livro do Felício, né, onde a gente considera quedas de tensão como sendo positivas, né, como tendo sinais positivos, e aumentos, né, acréscimos de tensão elétrica como sendo negativos, né. Isso aqui é só uma convenção. Em alguns outros livros pode ser usado o oposto, né. Desde que você siga o mesmo padrão, né, você vai conseguir fazer a modelagem de forma adequada, né. A gente vai fazer alguns exemplos posteriormente de aplicação dessa lei de malhas, né, para modelar alguns sisteminhas elétricos, né? Mas a ideia dela é exatamente essa aqui que a gente está apresentando. A segunda lei de Kirchhoff, que a gente vai utilizar em alguns casos, é a chamada lei dos nós, né? Ou lei de correntes. Aqui só o enunciado dela, né, que diz que em qualquer instante de tempo, a soma das correntes elétricas que entram e saem de um nó do circuito deve ser zero, né? Um nó aqui é o encontro de alguns ramos do circuito, como eu estou fazendo um zoom aqui, tá? E essa lei dos nós diz que quando a gente somar todas as correntes que estão entrando ou saindo nesse nó, essa soma tem que ser igual a zero, né? Então, o somatório de correntes no nó é igual a zero. Novamente, a gente tem que adotar alguma convenção em relação a essa corrente que está entrando ou saindo no nó, né? Então, de novo, né, a gente vai utilizar como convenção aqui que corrente entrando no nó é positiva, né, e corrente saindo negativa, né? Igual eu falei antes, né, isso aqui é meramente uma convenção. Então você pode utilizar a forma contrária, desde que sempre siga esse padrão, né? Eu vou utilizar isso aqui, que é o padrão que está sendo usado no livro que a gente está seguindo aqui, né? Então a gente vai posteriormente aplicar essas leis para modelar esses sistemas, né? Agora a gente vai apresentar, né, os elementos principais que compõem, né, os nossos sistemas elétricos, né? E, embora existam outros elementos, né, a gente não vai dar tanta ênfase aqui no curso em sistema elétrico, né, mas, né, existe toda uma parte mais avançada aí de modelagem de sistemas elétricos que vocês podem vir a estudar, né? Então, o primeiro elemento, que é o mais simples também, é o que a gente chama de resistência elétrica ou resistência linear, né? Como todo mundo já deve saber, né, é uma resistência elétrica, ela é um elemento de dissipação de energia, né, na forma de calor, né? Então, uma resistência é um elemento no circuito que, quando passa a corrente, né, essa corrente passando nesse material com resistência vai
vai dissipar energia na forma de aquecimento dela, né? Portanto, é um elemento de dissipação de energia, né? É só pensar o que você tem lá no seu chuveiro, né? Então, você tem uma resistência elétrica, né? Um enrolamento lá, que quando passa corrente nesse enrolamento, a resistência aquece, né? Então ela dissipa energia, parte da energia elétrica que está escoando ali no condutor. Coloquei uma pergunta aqui que ela é bem óbvia, né? Com qual elemento mecânico a resistência elétrica se parece? Né? Obviamente, a resistência elétrica linear ela é equivalente, né, ao amortecedor linear que a gente falou anteriormente. Né? Ambos têm esse papel de dissipar energia. A lei para que descreve, né, o estado de uma resistência elétrica, né, ou a lei desse elemento de resistência elétrica, é basicamente o que a gente chama de lei de Ohm. Né? Então, a queda de tensão na resistência elétrica, né, ela é proporcional à corrente elétrica pelo valor de resistência. Né? Então, E igual a R vezes I. E sendo a tensão elétrica, I corrente, né, e R valor de resistência elétrica do seu elemento. Né? Se a gente fizer a transformada de Laplace dessa expressãozinha aqui, considerando condições iniciais nulas, né, a gente tem essa expressão geral Ezão de S igual a R I de S. Né? Aqui é só a representaçãozinha esquemática que a gente vai utilizar aqui. Né? O desenho, se vocês olharem aqui, ele é muito parecido com a mola mecânica que a gente estava usando antes, né? Embora, né, a resistência elétrica pareça assim, muito mais com o amortecedor. Né? Mas é só o símbolo que a gente está utilizando. Então a gente tem uma corrente entrando na resistência elétrica, corrente saindo, né? Essa corrente é a mesma, entrando e saindo. E a gente tem um potencial elétrico E1 no terminal de entrada 1 e um potencial elétrico no terminal de saída E2. Né? A queda de tensão, então, é simplesmente E1 menos E2. Né? E essa queda de tensão ela é proporcional à corrente por R vezes I, né? Como a gente já tinha comentado. Né? Nosso segundo elemento aqui de modelo elétrico, né, é o que a gente chama de capacitor ou capacitância pura. Né? Então, o capacitor, de modo geral, ele fisicamente, né, ele é feito por materiais condutores, né, às vezes placas metálicas paralelas, né, e elas são intermediadas por um meio não condutor, né, um material dielétrico, né, no meio. Então, o capacitor, né, ele tem um papel interessante no nosso circuito elétrico de armazenar energia elétrica, né, na forma de tensão elétrica. Né? Quando você coloca um capacitor no circuito, né, você insere um elemento que vai carregar, né, ele vai aumentar sua tensão elétrica até um certo ponto, né, devido à capacidade do capacitor, e você pode usar esse elemento para devolver energia elétrica no circuito. Né? Então, o capacitor é um elemento de armazenamento de energia e não de dissipação igual a resistência elétrica. Né? Tem gente que usa capacitor, por exemplo, para carregar ele, né, e dar choque. Né? Então, você pode carregar um capacitorzinho, né, e descarregar ele na pele de uma pessoa, por exemplo, para dar uma descarga elétrica. Né? A lei do capacitor, né, a lei matemática que rege o capacitor, diz que a queda de tensão nesse capacitor ela é proporcional à integral no tempo da corrente elétrica. Né? Então, E é igual a 1 sobre C, integral de I dt aqui. Né? Fazendo essa mesma expressão aqui no domínio de Laplace, né? Considerando de novo condições iniciais nulas, a gente tem E de S é igual a 1 sobre C vezes S, né? Vezes I de S. Por que apareceu esse S dividindo? Porque a gente tem uma integral no tempo. Né? Integração no tempo equivale a uma divisão por S no domínio de Laplace. Né? Então, nota que a expressão fica bem mais simples aqui quando a gente tiver que fazer esse termo aqui no domínio de Laplace. Né? E aqui eu estou mostrando de novo, né, o símbolozinho usado para capacitor. Né? Em alguns livros você vai ver duas placas paralelas aqui com um símbolo. Né? Aqui no nosso nomenclatura a gente está usando essa linha vertical, né, com uma linha curva aqui para representar o capacitor. Então, o capacitor está entrando uma corrente I, sai uma outra corrente I também. Né? Potencial elétrico no terminal de entrada é E1
no terminal de saída é E2, e a diferença de potencial dá E1 menos E2, que é a nossa queda de tensão aqui no capacitor. Tá? Então, esse aqui é o nosso segundo elemento, né? Também um elemento de armazenamento de energia elétrica. O terceiro elemento básico de circuitos elétricos é o que a gente chama de indutor. Né? O indutor é basicamente uma bobina, né? Fisicamente construída. Né? Então, estou colocando aqui uma descrição do efeito do indutor. Né? Uma corrente variante passando em um circuito gera um campo magnético sendo mais intenso em bobinas. Né? Então, quando passa a corrente numa bobina, né, ela gera campo magnético. Né? É um jeito de construir, por exemplo, um eletroímã. Né? E esse indutor, né, assim como o capacitor, também tem a função de armazenar energia, né, mas nesse caso no formato de campo magnético. Então essa geração de campo magnético, de certa forma, é um jeito desse elemento armazenar energia. A lei que descreve, né, um elemento indutor elétrico diz que a queda de tensão ela é proporcional à derivada no tempo da corrente elétrica. Né? Então, tensão elétrica E é igual a L, que é o valor de indutância, né, da tua bobina, vezes a derivada da corrente no tempo. Né? Então, quando você tem corrente variando nesse elemento, você tem indução de tensão, né? Você tem queda de tensão no teu sistema aqui. Né? Então, essa expressão aqui no domínio de Laplace seria E de S igual a L, né, vezes S vezes I, né, porque a gente tem a derivada da corrente na nossa expressão. Então, aqui é o elemento de indutor, né? Como se fosse uma bobinazinha aqui, né? Na nossa representação. Está entrando corrente I, né? E tem uma queda de tensão E igual a E1 menos E2 nesse indutor. Né? É assim que a gente vai representar esse elemento nos nossos sistemas elétricos. Então, a gente nota aqui nessa explanação que, de forma parecida com o sistema mecânico, a gente tem alguns elementos no sistema elétrico que têm papéis similares. Né? A gente falou no sistema mecânico de mola, amortecedor e de massa, de certa forma, né, via a segunda lei de Newton. Nos sistemas elétricos, a gente também tem elementos de dissipação de energia, né, que é a resistência elétrica, e elementos de armazenamento de energia, no caso capacitor e indutor. Notem que a gente tem uma certa correlação entre esses diferentes domínios físicos. Né? A gente vai explorar justamente essa correlação. Para explorar isso, né, a gente vai criar duas definições aqui, chamadas variáveis de fluxo e variáveis de potencial. Né? Essas dois tipos de variáveis a gente vai utilizar só para generalizar nossos sistemas dinâmicos aqui, né? Em especial aqui, nesse momento, sistemas mecânicos e elétricos. Variáveis de fluxo, né, a gente relaciona as variáveis de fluxo a algum tipo de movimento, entre aspas, aqui do nosso sistema. Quando eu falo de movimento, não significa necessariamente deslocamento, velocidade. Né? A gente pensa nisso quando a gente está falando de sistema mecânico. Mas o movimento que a gente está falando aqui é algum fluxo de alguma variável no nosso sistema. Né? Então, em sistemas mecânicos, né, esse fluxo está relacionado ao movimento de partículas ou movimento de corpos líquidos. Né? E num sistema elétrico, o que é essa variável de fluxo? Ela está relacionada ao fluxo de cargas elétricas, né, que é a corrente elétrica propriamente dita. Né? Então, variável de fluxo é relacionada a algum tipo de movimentação no sistema, não necessariamente movimento de fato. Né? E variáveis de potencial são as variáveis que causam esse fluxo. Né? Então, se variável de fluxo no sistema elétrico é a corrente elétrica, né? O que causa a corrente elétrica? Diferença de potencial ou tensão elétrica. Né? No sistema mecânico, né, variável de fluxo vai estar relacionada a movimento. Né? A gente vai ver que a gente vai escolher de forma adequada aqui a variável de fluxo como sendo a velocidade. Por quê? Porque ela está relacionada à derivada do deslocamento. Né? Então ela tem relação com o fluxo do deslocamento de partículas. Né? E a variável de potencial mecânica, nesse caso, passa a ser a força. Né? A força causa movimento, né? E então ela é a variável de potencial do nosso sistema mecânico. Então, essas características em comum entre sistemas mecânicos e elétricos, né, refletem
características matemáticas similares entre esses modelos, né? De certa forma, a gente adiantou essas características, né? Mas eu vou apresentar uma tabelinha que deixa isso aqui bem evidente, tá? Então, essa tabela que eu estou mostrando isso, né? Isso aqui é muito bonito, assim, do ponto de vista matemático, porque a gente enxerga bastante semelhança entre sistemas elétricos, mecânicos, e a gente vai ver mais para frente que nos sistemas hidráulicos e sistemas térmicos a gente tem exatamente esses mesmos elementos, né? Então, o que eu tenho nessa tabelinha aqui? Eu dividi aqui primeiro, né, sistema elétrico, tá? E sistema mecânico, né? Coloquei nessa ordem aqui só por conveniência mesmo, tá? No sistema elétrico, nossa variável de potencial, que é a que causa o movimento, é a tensão elétrica E, certo? E nossa variável de fluxo, que está relacionada ao fluxo de cargas elétricas, é a corrente elétrica, certo? Então, potencial E, variável de fluxo é a corrente. No sistema mecânico, nossa variável de potencial é a força, né? Ela que causa o movimento. E aqui, de forma conveniente, a gente vai escolher a variável de fluxo como sendo a velocidade. Por que a velocidade? Porque a velocidade está relacionada à derivada do deslocamento do sistema, né? Então, ela tem relação com esse fluxo de partículas, fluxo de movimento do nosso sistema, né? Então, fazendo essa correlação, né, tensão elétrica é equivalente no sistema mecânico à força, e corrente elétrica é equivalente à velocidade no nosso sistema mecânico. O que a gente tem de interessante aqui, né? Nos nossos sistemas, a gente pode identificar três elementos distintos, né, que cumprem papéis diferentes aqui nos nossos sistemas e têm semelhanças matemáticas muito interessantes, que são o elemento resistivo, né, que tem papel de dissipação de energia, né, elementos capacitivo e elemento indutivo, que ambos têm o papel de armazenamento de energia, né. Então, elemento resistivo, né, como o próprio nome já diz, no sistema elétrico é a própria resistência elétrica, né, que segue a lei de Ohm, igual a gente tinha falado antes, né, E igual a RI, e aqui é o símbolo da nossa resistência que a gente está adotando. O que é equivalente à resistência elétrica no nosso mundo mecânico? É o amortecedor, né, que tem uma lei relacionando F igual a Bx ponto, né, B vezes velocidade. E aqui é o nosso símbolo do amortecedor. Olha que interessante, né? O que a gente tem de relação entre a resistência elétrica e o amortecedor? Os dois têm o papel de dissipar energia na forma de calor, normalmente, nos nossos sistemas, né? E as leis que regem, né, os elementos resistivos, elas têm um formato muito parecido, né? No lado esquerdo aqui a gente tem a variável de potencial e no lado direito a gente tem a variável de fluxo multiplicando algum elemento, né? Resistência elétrica no caso da resistência e coeficiente de amortecimento no caso do elemento resistivo, né? Então isso aqui é bem interessante porque do ponto de vista matemático as duas leis são muito parecidas de novo. O elemento capacitivo no circuito elétrico é o próprio capacitor, né, que tem essa lei, cuja variável de tensão é 1 sobre C vezes integral de dt, né? E aqui é o nosso desenho do capacitor. No sistema mecânico, o elemento capacitivo é classificado como sendo a mola, né? A mola tem relação com a velocidade igual a F igual a K integral de x dt, né? Ou F igual a kx aqui. Nota que eu deixei em evidência a velocidade do nosso sistema para deixar todas as expressões em função da variável de fluxo, que é a velocidade no sistema mecânico. Então, de novo, olha que interessante, né? A lei do elemento capacitivo elétrico, ela é idêntica, tem um formato muito parecido com o do sistema mecânico, né? Então, de novo, a gente tem essa analogia bem interessante. E mesma coisa no elemento indutivo, né? No indutor, a gente tem a lei queda de tensão igual a L vezes derivada da corrente elétrica, né? E aqui é o símbolo do nosso indutor. E o elemento indutivo no nosso sistema mecânico é a própria massa, né? A gente nem falou de elemento de massa, porque a massa está embutida, né, no sistema, na segunda lei de Newton, né? Mas a gente pode considerar a massa como sendo um elemento à parte também, se quiser, né? Então, a massa tem a lei, né, dada como F igual a massa vezes aceleração, né, ou m vezes derivada da velocidade, dx ponto dt.
Então, de novo, né, ó, a gente tem uma lei idêntica aqui no sistema elétrico e no mecânico. O que vocês podem notar aqui, né, eu falei no início, né, não expliquei meio porquê, né? Eu coloquei o sistema elétrico antes do sistema mecânico, apesar de eu ter apresentado na ordem contrária. Por que eu fiz isso? Porque essa analogia, né, ela vem, na verdade, do pessoal que modelou o sistema elétrico e enxergou essa analogia com alguns elementos de sistemas mecânicos, térmicos e tudo mais. Tanto que a gente fala aqui de elemento resistivo, capacitivo e indutivo. Né? Então, o termo original que a gente usa vem aí do sistema elétrico. Né? A gente não fala de elemento de amortecedor, por exemplo, para falar da resistência elétrica. Né? Então, o nome padrão vem aí desses sistemas elétricos, né? Mas ambos cumprem papéis muito parecidos, né, nos dois sistemas. O que isso aqui implica para a gente? Implica que quando a gente modelar alguns sistemas elétricos, quando a gente modelar alguns sistemas mecânicos, a gente vai ter expressões muito parecidas no universo e no outro. Né? Então, vai ter algum circuito elétrico que vai ter uma equação muito parecida com um sistema mecânico, com um sistema térmico, com um sistema hidráulico, entre outros. Né? Isso é muito interessante, porque a gente vai ver que dá para tratar vários sistemas independente da sua natureza. Né? Então, existe uma forma meio padrão de se tratar um sistema elétrico, se tratar um sistema mecânico, aí do ponto de vista de análise de sistemas dinâmicos aqui. Né? Outra coisa interessante aqui, é só uma curiosidade também, né? Antes do advento aí de computadores, né, como a gente tem hoje, algo que era feito, né, para simular sistemas, né, sistemas mecânicos, por exemplo, ou de outra natureza, era justamente construir um circuito elétrico que equivalia àquele sistema mecânico, aquele sistema térmico, etc. Por que era feito isso? Porque até então, naquela época, não se tinha, né, uma computação avançada para poder fazer uma simulação numérica, né, no computador mesmo. Então, o que era feito, né, era uma simulação analógica. Você construía um circuito que tinha um comportamento idêntico, né, a um sistema mecânico lá que você quer estudar, por exemplo. E fazia essa simulação via circuito, né, fazendo as medições de tensão e corrente e tudo mais. Hoje em dia isso não é muito mais necessário, né? Por quê? Porque a gente tem linguagem de programação onde você consegue, por exemplo, inserir uma equação diferencial, né? Um exemplo é o MATLAB ou Octave, e fazer essa simulação de forma totalmente computacional, numérica, sem ter que criar um circuito que tenha exatamente aquele comportamento. Né? Mas isso é possível e essa analogia é muito usada em alguns casos. Né? Mais para frente eu comento um pouquinho sobre aplicações disso aí. Tá?